Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre evidências da evolução biológica, né? Como surgiram os primeiros seres vivos, como que o homem surgiu, do que fala essa teoria, né? Da mudança, da formação. É tudo que está relacionado à visão do ambiente terrestre, os seres vivos e como que acontece essa transformação. Vamos falar também dos primeiros registros fósseis, né? Deixa eu ver aqui, ó. Registro fóssil, como que ocorre, pessoal? Fósseis são restos ou vestígios, né, de seres vivos distantes que ficaram preservados em algum tipo de material diferente. No caso, os mais evidentes que a gente pode encontrar são as rochas sedimentares. São aquelas rochas que guardam sedimentos, guardam restos desses fósseis. E eles podem ser classificados em dois tipos, né? Estou marcando aqui para vocês, ó. O fóssil é formado por restos de seres vivos, né? Então os fósseis nos contam uma história de como foi a evidência no passado. Fato é que a gente conhece mais restante aí, esse fato, são os dinossauros, né? Um dos fósseis mais antigos que a gente conhece, eles ficam assim, talhadinhos nas pedras, nesses formatos aqui. E quem cuida disso, pessoal, são os geólogos, né? Esses estudiosos. Aqui no caso da foto, eles estão fazendo a medida aqui de uma pata de um dinossauro que ficou aqui ficou registrado nessa rocha aqui. E lá no passado, né, quem fazia esses estudos aí era o... Deixa eu mudar aqui para vocês, ó. Então, pessoal, a evolução ela é marcada por algumas teorias, né? Teorias essas que são chamadas aí principalmente por fixismo e evolucionismo. O fixismo, pessoal, ele tem aí, né, a ideia de que o mundo ele está sempre em constante transformação, né? Desde os tempos mais antigos, né? Lá do século XX, né? Então o mundo ele está em constante transformação, né? No passado as pessoas acreditavam que todas as espécies se mantinham inalteradas, ou seja, não mudavam ao longo das gerações. Essa ideia passou a ser chamada de fixismo, ou seja, as espécies eram imutáveis, elas não mudavam. Lá em meados do século XVIII começou a ganhar força entre os cientistas, né? E aí passou a ser conhecida como transformismo e evolucionismo. São essas transformações que ocorreram ao longo do tempo. E quem começou a defender essa tese, né, do transformismo foi o naturalista francês, né, Georges-Louis Leclerc, né, lá no ano de 1707, mais ou menos, conhecido como Conde Buffon. Né, ele acreditava na modificação dessas espécies. E mais tarde, então, pessoal, né, outro, né, naturalista e cientista conhecido como Lamarck, aproximadamente 50 anos depois daquele cientista anteriormente que a gente falou, o Buffon. Então, o francês, né, Jean-Baptiste Pierre Lamarck, ele ficou conhecido porque ele propôs essa ideia, essa teoria da transformação das espécies sustentada pelo evolucionismo. Lamarck, pessoal, ainda acreditava também que essas adaptações, né, elas seriam simplesmente, né, adquiridas, ou seja, as características iam passando
de acordo com a probabilidade de sobrevivência e o ato de reprodução de acordo com o ambiente. Ele acreditava que as alterações no ambiente levariam a essas modificações e não as características genéticas que a gente conhece hoje. Nós vamos estudar daqui a pouquinho mais para frente, né? Essa é uma das teorias do francês Lamarck. Ainda, pessoal, falando em Lamarck, né, é uma das teorias mais conhecidas, né, desse cientista, é chamado da lei de uso e desuso. O que significa a lei do uso e desuso? O organismo, as características, elas eram passadas, né, de um ser para o outro, ou seja, as partes mais usadas eram desenvolvidas e as menos utilizadas atrofiavam. Acreditava-se no passado, né, por exemplo, que a baleia ela era um ser terrestre. Como ela começou a utilizar muito a água para nadar, para sua sobrevivência, as suas patas se transformaram em nadadeiras. Então, né, elas deixaram de ser utilizadas e ficaram atrofiadas. Era chamada lei da transmissão da herança de caracteres adquirido. Então, pessoal, né, um dos cientistas, né, estudiosos mais famosos, ele é chamado por Darwin, ou Charles Darwin, né, junto com Wallace, né, numa viagem, numa expedição no navio chamado Beagle. Né, esse naturalista estava a bordo junto com Darwin, em uma viagem para percorrer diversos locais do mundo e mapear áreas pouco exploradas, né? Então, nessa viagem, ele fez algumas coletas de dados e ficaram marcadas algumas evidências, né? Tipo a tartaruga de Galápagos, né? Que pode atingir até 300 quilômetros em 1,8 metros de comprimento, né? Desde a chegada desses animais ao arquipélago há milhões de anos atrás, que se alimentam de plantas encontradas nessas ilhas vulcânicas. Né? E uma das teorias mais conhecidas por Charles Darwin é chamado de seleção natural, ou seja, as coisas vão acontecer naturalmente, né? As modificações das espécies vão ocorrer de forma natural. Para compreender melhor esse processo, a gente vai conhecer algumas características das populações dos seres vivos no ambiente em que eles vivem. Né? Se o alimento não for suficiente, o que vai acontecer com esses seres vivos? Eles não vão conseguir, né, passar suas características adiante. Né? Se o recurso por água e alimentação for limitado, ele não vai sobreviver, ele vai morrer e suas características não vão ser passadas. Né? Então, a falta de recurso faz com que essas espécies sejam selecionadas naturalmente, ou seja, os mais fortes vão sobreviver por meio do processo chamado de seleção natural. E essas mudanças vão ser modificadas ao longo do tempo ou vão evoluindo de geração em geração até a criação de novas espécies.